Olá, ouvintes! Eu sou Aruana Brianese e você acompanha a partir de agora o podcast do Sim e Não. Este é o programa semanal da Rede Calderaro de Comunicação sobre os bastidores da política, sempre com entrevistados especiais para deixar você mais informado. Nesse episódio, estou acompanhada do editor do Acritica.com e do Sim e Não, Dante Graça. Olá, Aruana. Olá a todos que nos acompanham e nos escutam. E também estou acompanhada da editora do Sim e Não, Luana Carvalho. Olá a todos e todas. E com a gente hoje no estúdio de gravação estão os vereadores Marcelo Serafim, que é ex-deputado federal, foi eleito vereador em 2016 e 2020 pelo PSB, partido ao qual é filiado desde 1996, e que atualmente é líder do prefeito Davi Almeida na Câmara Municipal de Manaus. E também está aqui o vereador Caio André, que está no primeiro mandato, foi subsecretário municipal de esportes e secretário estadual da pasta. Sejam bem-vindas. Obrigado, Aruana. Obrigado, Aruana. Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui. Eu quero começar a entrevista com uma pergunta que não quer calar aqui nos bastidores, né? Que é sobre a eleição, né? Na opinião de vocês, qual que vai ser o impacto do pleito na rotina de trabalhos da Câmara Municipal, mas também na trajetória de cada um? Do Marcelo Serafim, eu queria perguntar especificamente se procede a informação de que você vai trocar de partido para viabilizar uma possível ascensão aí à presidência da casa. Não. Olha só, Ana, isso daí teve esse comentário, né? Primeiro, em relação à rotina da casa. Eu já estou na Câmara, esse é o meu 10º ano como vereador. Portanto, a gente já passou por 4 eleições e mais aquela eleição de 2017, que foi a eleição tampão. E em todos os momentos a gente manteve a rotina da casa, manteve as nossas votações, não teve nenhum tipo de prejuízo. Então, assim, a população não deve esperar paralisação dentro da Câmara, porque a gente consegue organizar bem e manter a nossa rotina do dia a dia, né, Caio, de uma forma bem tranquila. Em relação à mudança de partido para ser presidente da Câmara, isso não tem fundamento, até porque eu serei candidato eu sou pré-candidato a deputado federal e após a convenção serei, né, homologado como candidato a deputado federal. Pelo PSB. Serei candidato a deputado federal. Eu já ia perguntar qual convenção. Isso é uma discussão que está sendo feita, mas ninguém é candidato para perder, a gente disputa a eleição para ganhar a eleição, então não teria nenhuma lógica trocar de partido para que eu fosse presidente da Câmara, porque o meu objetivo é outro, que é ser deputado federal. Questão partidária é uma questão que está sendo discutida e debatida. Eu sou, Aruana, seguramente um dos 5 políticos do estado do Amazonas que tem uma filiação partidária mais longa, né? Eu estou desde 96, meu único partido. Eu estou desde 96 formalmente filiado, mas antes disso eu militava na JSB, que é a juventude do partido. Então, desde os meus 16 anos eu militava. Portanto, a gente já vai aí para 29 anos de militância dentro do mesmo partido. Então, uma decisão de mudança não é uma decisão simples e fácil de você tomar. Você vai ter que olhar toda uma conjuntura, né? Essa questão das federações partidárias, se tem federação com PT, PCdoB e PV, se não tem federação com PT, PCdoB e PV. Quer dizer, tem um quadro político aí muito indefinido. E aí tem várias conversas, né? Várias informações circulando, mas o fato é que eu serei candidato a deputado federal, né? Colocarei o meu nome como candidato a deputado federal. E aí, essa questão partidária, a gente está discutindo de forma madura. Eu vou conversar com o presidente nacional do partido, porque a gente precisa ter a clareza do que vai acontecer. As federações partidárias, elas, a princípio, teriam que ser até 1º de março. Aí o TSE mudou o entendimento para até 30 de maio. Só que 30 de maio é após 1º de abril, que é o dia, a data final para você mudar de partido. Então, dentro do próprio PSB, a gente tem aí 10 deputados que, se não houver federação, que mudariam de partido. E tem outros tantos que, se houver federação, eles saem por não concordar. Tu está em qual dos dois lados? Oi? Tu está em qual dos dois lados? Não, eu entendo, assim, eu tenho divergências, Aruana, que são desde o movimento estudantil, especialmente com o PCdoB, né? Respeito muito o PCdoB,
mas tenho divergências que se alongam há 30 anos, desde a época que eu estava na universidade e militava com eles. Não me sinto à vontade para estar junto do PCdoB. Eu, particularmente, não me sinto à vontade de estar junto do PCdoB, embora os respeite. E entendo que, para muitos estados, são acho que 22 estados, que se colocam de forma pró-federação. Então, assim, até para eu não atrapalhar discussão, esse debate interno, eu optei por sair da presidência do partido, né? Então, isso também circulou. O indicativo de que o Marcelo vai sair do PSB é que ele saiu da presidência. Não é isso. É porque na hora em que você que preside aquele partido, você não tem um diálogo tão amistoso, né, com um outro partido daquele arco, as coisas podem complicar por mim. E eu não vou ser nunca fator de complicação de absolutamente nada. Eu vou com que a maioria entender como melhor para o coletivo do partido. Agora, não fico à vontade de estar presidindo e ter que sentar e fazer alguns debates com pessoas e com partidos que eu não tenho tanta relação. A minha relação é estremecida desde a época de movimento estudantil. Então, isso daí agora efetivamente é um fator complicador para mim. E os seus planos, Caio? Bem, primeiro, assim como bem disse o Marcelo Serafim, eu também penso que a Câmara não deve ter suas atividades alteradas com o advento da eleição, até porque de 2 em 2 anos nós temos eleições e como, em teoria, o poder municipal, seja o legislativo ou o executivo, não participarão diretamente das eleições, eu penso que nós não teremos muitas alterações. Apesar de eu estar no meu primeiro mandato, eu hoje faço parte da mesa diretora, a gente discute sobre isso, eu sou um dos vice-presidentes, em conversa já com o nosso presidente Davi Reis, nós já temos esse entendimento de que nós não devemos ter alterações por causa do período eleitoral. E os meus planos... Quem for candidato vai fazer campanha quem for candidato do horário de sessão. Tem que cumprir o seu dever como vereador, né, para o cargo para o qual se elegeu, e se quiser nas outras horas fazer campanha, cabe a cada um decidir. Eu, em conversa, hoje estou presidindo a executiva municipal do Partido Social Cristão. Nós também estamos aguardando essa questão que ainda é muito nova das federações. Nós temos discussões ainda internas, confesso que não participo das discussões nacionais ainda, mas a questão das federações é uma questão iminente, né? É uma questão que é discutida por todos, e a gente ainda está na discussão aqui local, mas aguardando o que a nacional deve decidir, e a partir daí a gente tomar alguma decisão se vem para o pleito ou não. Tá certo. Eu não vou lembrar exatamente, Marcelo, da palavra que você usou, e eu queria ouvir vocês dois em relação a isso, mas na sessão, em uma das muitas discussões que a gente tem tido ali nas sessões da Câmara, você usou alguma palavra, mas dizendo que nunca viu uma legislatura ali tão tensa, com tanta discussão interna ali entre os vereadores. O que está levando de fato a isso? É uma posição mais beligerante, digamos assim, de dois vereadores que são claramente de oposição? Ou você acha que tem uma insatisfação de fato popular com o que está acontecendo que leva a isso também? Queria entender um pouco dessa visão de vocês sobre isso fora daquele ambiente de plenário, né? Que no ambiente do plenário a gente tem... O desenho é interno mesmo, Dante. Eu acho que aqui na TV A Crítica, vocês que são jornalistas, vocês não têm uma relação 100% boa com todo mundo, né? Tem algum jornalista que vocês não simpatizam tanto, tem alguém que vocês não têm aquela relação tão próxima, mas há de imperar o respeito, a boa vizinhança, né? O mínimo de cordialidade, e isso falta, isso tem faltado. A gente vê algumas atitudes, e aí eu não estou falando de ações na justiça, de debate de que fulano derrubou isso na justiça, Beltrano derrubou aquilo, não é isso. O jogo democrático, ele existe para isso, né? A gente está numa democracia. Quem entende que tem algo sendo violado deve recorrer sim à justiça, mas é a forma como é colocada. A gente conversava fora do ar,
Ontem teve uma goteira no plenário da Câmara, o plenário nunca teve telhado, e aí um colega pega e diz assim, eu vou fiscalizar aqui porque a obra que acabou de ser feita já está vazando. Não está vazando. Nunca teve telhado. Ainda está sendo montada a estrutura. E óbvio que quando você está montando a estrutura, você vai causar fissura na manta e pode vazar sim. E isso está sendo trabalhado lá dentro. Eu não sou presidente, não tenho, assim como Caio, procuração para defender o presidente, mas esse tipo de comentário de uma pessoa que sabe o que está acontecendo e que leva para a rede social de outra forma, ele é um comentário que não agrega, né? Você joga lama o tempo todo na casa, no parlamento. O parlamento tem os seus defeitos, Dante, como todos os outros. Não tem uma Câmara Municipal que não tenha defeito, né? Mas também tem virtudes. As pessoas colocam muito o político como o vilão, o desonesto, aquela pessoa que quer fazer algo de errado. Eu tenho 3 mandatos de vereador e 1 de deputado federal. Eu tive a oportunidade de estar junto de pessoas como o Márcio França, que foi governador de São Paulo, o Beto, que foi candidato à vice-presidência da República, a Luiz Erundina, que é um nome respeitadíssimo, o Ciro era meu colega de parlamento, de partido, de bancada, sentava do meu lado e eu me aconselhava muito com ele. Então, assim, eu já vivi muito isso. E não se faz política só desagregando, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Agora, uma semana atrás, a gente estava debatendo a questão da comissão da Loman, né, da revisão da Loman, e aí surge um colega dizendo, olha, não foram ouvidos líderes, não foi respeitada a proporcionalidade. E eu falei até com alguém aqui da crítica, não me lembro com Jefferson. Quem. Com Jefferson, e eu disse, Jefferson, tá aqui, ó. Dá 6,22 vereadores, só que ponto 22 é só a cabeça, eu não tenho como botar só a perna, eu tenho que botar 6, e o outro que é 3,90 e pouco 4. Vai ganhar 4, e essa proporcionalidade ela é adotada em qualquer parlamento, em qualquer coisa, não é verdade? Então aí joga a coisa, né? A imprensa dá aquilo, né? O parlamento é exposto, é comprovado que a pessoa não falou a verdade, mas ele não vai para a tribuna dizer, gente, eu errei. Eu já vi colega vereador dizer, olha, foram aplicadas vacinas vencidas, e vocês se lembram disso, na cidade de Manaus. Não tinham sido aplicadas vacinas vencidas. O que aconteceu é que as vacinas foram submetidas ao Sistema Nacional, e o Sistema Nacional do Ministério da Saúde só registrou a dose 15, 20, 30 dias depois. E quando ele registrou a dose, a data do registro da dose era posterior à data de validade. E aí aquela vacina aparecia como vencida. Isso ficou esclarecido. E a pessoa não volta lá para dizer, olha, eu errei. Vereador, essa pessoa que o senhor se refere, inclusive, já se fala no nome dele como pré-candidato também a deputado federal, né? Eu queria saber se o senhor acredita, qual é a sua expectativa com a proximidade da eleição. Será que essa temperatura vai subir ainda mais? Olha só, da minha parte não, Luana, até porque a minha relação, eu não tenho uma relação tão próxima com esse colega vereador. Mas a gente tem uma relação familiar. Só pra gente não ficar deixando ele Amon. Nós estamos falando do vereador Amon. Eu não tenho uma relação tão próxima com o vereador Amon. Mas a gente tem uma boa relação. Por exemplo, o bisavô do Amon veio de Portugal no mesmo navio que o meu avô veio. Então, o avô do Amon é amigo, irmão do meu pai. Eu não vou brigar com ele. A gente tem que, né? Acho que as questões familiares elas devem ser respeitadas. Eu não vou brigar. A temperatura não vai subir da minha parte em nenhum momento. Eu tenho o maior respeito por ele. Discordo, né? Acho que falta em alguns momentos ele pegar e dizer, olha, nisso daqui eu errei. Ele acerta em tantas outras coisas. Mas quando a gente erra, a gente tem que ser adulto e maduro o suficiente para dizer eu errei. Pois eu queria falar com o Caio, que é o primeiro mandato, assim como, né, os vereadores que a gente está comentando aqui, que é o Rodrigo Guedes e o Amon Mandel, que são os mais, vamos dizer, acalorados ali nos debates. De oposição. Se essa é uma questão mais de postura, pelo que eu estou entendendo, né? O jeito de apresentar, né? Não que a crítica não seja válida, ou mesmo que a oposição seja até necessária em qualquer parlamento. Não é o que se fala, é como se fala.
Você acha que isso é imaturidade ou você acha que tem algo por trás mesmo? É de caso pensado, vamos dizer assim? Aruana, eu te confesso que eu não sei dizer. Eu não tenho opinião formada para saber se é de caso pensado ou se é imaturidade. O que eu penso é que, como tu bem disseste, a oposição ela é salutar para que tudo caminhe melhor, até para que o executivo e nós mesmos na casa possamos ver os nossos erros e procurar acertar. Ninguém é perfeito e ninguém faz tudo certo o tempo todo. No entanto, como o Marcelo bem disse há pouco, existem coisas que parece que são feitas só para gerar uma mídia, só para que as pessoas tenham esse sentimento ainda mais exacerbado de político realmente é um... Mas aí eu volto para a pergunta lá que o Dante fez. Não existe também um sentimento que eles estão talvez representando ou espelhando ali da população? Você acha que a Câmara tem algum problema para resolver com o seu eleitorado, de comunicação mesmo, de que talvez se aproximar mais? Aruana, nesse caso eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não sei se isso acontece porque eles fazem o discurso ou se o discurso realmente vem por causa desse sentimento da população. Eu particularmente me coloquei à disposição da população porque eu também tenho um sentimento de que tinha e continuo tendo o sentimento de que nós precisamos renovar os nossos quadros, precisamos de novos oxigênios, de pessoas com novos pensamentos. Nunca fui político, eu sou advogado de formação, trabalhei a vida toda com o direito e entrei no processo meio que empurrado pela minha família, pelos meus amigos, por toda uma conjuntura e tenho algumas reservas em relação a algumas coisas. Mas, por exemplo, como advogado, inclusive, isso está no ordenamento jurídico, inclusive interno da OAB, você tem uma questão ética. A gente precisa tratar o colega, por mais que você discorde, com respeito. Né? Você pode discordar de muitas coisas, mas tratar com respeito, com a deferência necessária. E a gente não pode transformar o parlamento, por mais que eu também tenha entrado com novos ares e querendo que muita coisa mude, mas não posso entrar querendo botar fogo no parquinho. E só por botar fogo no parquinho. Com a população, uma linguagem para que a população entenda. É só chegar e jogar lenha na fogueira e seja o que Deus quiser. Até porque acontece muitas vezes que o Marcelo acabou de dizer. Muitas das vezes aquilo que é colocado não é bem a verdade. Ou foi colocado só para que gere mídia ou gere essa insatisfação ainda maior para a população, só para que eles se saiam como super-heróis. Não existe super-herói em nada. Vereador, o senhor acabou de falar que o senhor foi meio que empurrado, né, para dentro da política. O senhor gostou? Quais são os seus planos para o futuro? Quer continuar na política? Assim, quero continuar na política. Eu estou entrando agora. Eu tenho mais 3 anos de Câmara Municipal. Eu fui empurrado, mas eu sempre fui um ser político, sempre lidei com política. Fui, desde novo, dirigente de Grêmio Estudantil, sempre na área do esporte, né? Depois, presidente da Atlética da minha faculdade, eu sempre fui desportista, mas sempre lidei com política. Todo mundo faz política todo dia. Existe a política partidária e a política do dia a dia. Política partidária eu só entrei a partir de 2016, quando me candidatei a primeira vez. E pretendo dar minha contribuição para o meu povo, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, que eu amo muito. Eu sou apaixonado por Manaus. Daqui só saio de férias e por um período bem pequeno de tempo e volto. Vocês falaram sobre de repente, da questão do discurso, né? De refletir ou não uma insatisfação da população e de alimentar, de colocar fogo nesse parquinho que já tem álcool sempre ali, né? A população já tem essa imagem de que o político realmente não presta, a brasa está sempre lá, de fato. Como dá para fazer para reverter essa situação? Porque quando você já tem esse clima, e aí vem determinadas situações que chamam a atenção, como a gente não pode deixar de falar na situação do cotão, daquele aumento, né, que foi de 83%, ainda que dentro daquela margem de até 75%, se não me engano, né, da cota dos deputados, quando você já tem essa chama ali, não apagou direito aquele fogo, aí quando você joga esse combustível, será que isso não aumenta mais independente da posição? Não tem, Dante, assim, o Caio conhece bem a minha posição em relação a essa e outras discussões internas dentro do parlamento.
A minha função de líder, ela é muito tentar aglutinar, né? Então, eu converso com todos, né? E conversei sobre isso com a oposição. E relatei para os pares qual era o entendimento que eu tinha, qual era o caminho que eu achava o mais correto. A decisão foi, não, vamos colocar como é o da Assembleia. E você era contra? Só para a gente entender. Não é a questão de ser contra ou a favor, Ana. Eu entendo que a gente tinha outras formas para trazer melhoria para o mandato do vereador, e o Caio sabe disso, que não aquela, né? Que não aquela. E nesse debate anterior, pelo que eu estou entendendo, houve um debate anterior à ida para o Sim, plenário. E houve. os vereadores de oposição são chamados para tentar fazer um consenso antes? Não, os vereadores de oposição, eu conversei pessoalmente com os dois. E levei a posição. Por quê? Porque o interessante naquele momento era que a gente votasse algo que estivesse em conjunto, né? De forma que como todos foi, concordassem. A eleição do Davi Reis, né? Como foi a eleição do Davi Reis. De lá para cá, para meio que depois eles ficarem meio apartados. Esse processo. Olha só, não foi da nossa parte. Não foi da nossa parte, de forma alguma. Não foi da nossa parte. Isso é uma leitura política, né, deles, de que é melhor eles tratarem as coisas desse jeito. Mas Aruana vai ter eleição esse ano. Eles vão ter que se posicionar. Eles vão ter que estar no partido. Eles vão ter que estar num grupo político. E a sociedade vai fazer a sua leitura de cenário. Então, isso daí, cada um responde no futuro pelas suas coisas. Agora, o que o Dante fala, eu acho que há uma insatisfação, Dante, não é com a Câmara, não é com a Assembleia, não é com a classe, com a classe política como um todo, né? Você tem uma insatisfação da sociedade com a classe política. A eleição do Bolsonaro representou isso, a eleição do governador Wilson representou isso, e a eleição do prefeito Davi representou isso, né? Pessoas que não tinham tido oportunidade surgem e se elegem. Se você olhar para a bancada federal, tem um deputado federal, que foi o segundo mais votado, dentro de um discurso, e que hoje esse discurso ele já não encaixa mais. Então, a gente vai ver nessa eleição pessoas que tiveram 150 mil votos caindo para 50, 60, porque não conseguiram... Ou menos. Ou nem sendo candidato. Porque, assim, o discurso, muitas vezes, é desconectado da prática. Mas eu vejo pessoas fazendo um discurso hoje... Existe como... Lembra, porque esse eleitor, que é um eleitor mais midiático, ele é altamente sensível a essas mudanças de postura. Eu não sei o que é pior, se é lembrar ou se é esquecer. Porque tem esse risco de esquecer também. Eu gostaria de falar sobre a SEAP. Pode falar. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Você é a favor do aumento desde o começo ou ponderou seria o momento certo? Eu, na verdade, o meu posicionamento e sempre foi muito parecido com o que o Marcelo acabou de falar, mas eu penso o seguinte, sobre botar gasolina nessa brasa, Dante. A SEAP é uma cota do exercício de assessoramento parlamentar. Não é recurso da atividade, não é recurso para o vereador, é para atividade parlamentar. Vamos lá. É um recurso que é da Câmara, tem a mesma dotação orçamentária, o mesmo preceito constitucional do recurso da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, do MP, da Defensoria Pública. Todos eles recebem um percentual do orçamento, da previsão orçamentária, tanto de receita quanto de despesa, assim como a Câmara Municipal. Enfim, dito isto, o recurso que não foi usado, que não será usado para a SEAP, vai para onde? Vai continuar na Câmara Municipal de Manaus. E vai ser gasto com atividade parlamentar do mesmo jeito. Só possivelmente, se o presidente quiser, ele vai gastar de outra forma. E isso não dilui para os outros 40 vereadores se o presidente utilizar essa fórmula. Essa fórmula de, por exemplo, vai construir alguma coisa, ou vai contratar um outro serviço, ou vai como as colégios, que eu acho uma ideia sensacional, que ajuda a população, mas o recurso continua dentro da Câmara. Só mudou o ordenador de despesa. Esse recurso, ele estava lá para aquilo. Antes, o ordenador da despesa era o presidente.
e o presidente decidiu que ele não seria mais o ordenador, que cada vereador iria ordenar. A grosso modo é isso, entendeu? E aí eu quero me alongar um pouco mais sobre isso. Aí é o seguinte, por exemplo, é dessa forma ainda. O presidente que faz essa... Isso. E aí o presidente, além de dividir a responsabilidade com os outros vereadores, que eu acho salutar, não só a questão da SEAP, mas para tudo, acho que isso precisa ser melhorado na questão do parlamento em si, algo que nós estamos, inclusive, nós vamos agora fazer já montamos uma comissão, que o Marcelo falou há pouco, que vai estudar uma reforma estruturante na LOMAN, na lei orgânica do município, e também no regimento interno, para que a gente consiga dividir isso entre aumentando a participação em tudo. Uhum. Enfim, mas vamos lá, voltando para a SEAP. No serviço público, o policial, vou dar um exemplo do policial, pelo amor de Deus, os policiais não acham que eu estou falando deles. O policial, quando ele é investido no cargo de policial, ele tem o salário é pela investidura no cargo. Uhum. Ele não vai usar o salário dele para comprar o fardamento, para comprar a botina, para comprar o armamento, a munição, a viatura, colocar a gasolina na viatura. Ele não faz nada disso. Tudo isso é o Estado quem proporciona para ele. Todo mundo acha isso a coisa mais normal do mundo, porque é normal. Porque é assim que tem que ser. E aí vamos lá. Aí, se o policial está investido no cargo de policial, recebe o salário dele, não usa o dinheiro para usar o fardamento, não usa a viatura, não coloca a gasolina na viatura, não pega o armamento, não usa o armamento, o que é que nós vamos achar? Que ele não está trabalhando. Na iniciativa privada, vou dar um exemplo aqui. Um trabalhador que trabalha numa cervejaria. Ele é o trabalhador externo. Ele não usa o carro dele para ir visitar os clientes. Ele não paga aquelas mesas, cadeiras, o merchan todinho para a empresa. Isso tudo é a empresa quem banca. O fardamento que ele usa é da empresa. O recurso que ele usa se ele tiver externo para almoçar, enfim, tudo é pago pela empresa e todo mundo acha isso a coisa mais normal do mundo. Porque é assim que tem que ser. E por causa desse sentimento, desta brasa que nós temos, e nós temos isso inerente a gente sobre a política, é por isso que nós entramos na política até por causa disso, para tentar mudar as coisas, esse sentimento da população de que o político é isso e aquilo, a gente acha que o político não pode ter isso, que ele tem que realmente meter a mão no salário dele para comprar essas coisas. A questão é a proporção também, né, desse valor, desse gasto. Mas vamos lá. 9 anos sem está sem reajuste desde 2011. O salário do vereador era 9 anos sem reajuste. Vocês sentiram isso nas ruas, assim, com o próprio eleitor mesmo? Porque eu como acho é que está a repercussão? Ou tá que não existe. Foi negativa? A repercussão é muito negativa, até porque o discurso que foi usado é nesse momento de pandemia, o recurso está na Câmara. Ele não pode ser utilizado para outra coisa que não seja atividade parlamentar. Teve teve vereador que foi à Câmara, e eu vou dizer o nome, o vereador Rodrigo Guedes, que é meu amigo antes de política, que senta ao meu lado, todo dia nós conversamos. É do seu partido também, né? É do meu partido. Do seu bairro. Do meu bairro. Nós conversamos todos os dias, eu e o Rodrigo, trocamos muitas ideias. O Rodrigo teve um dos discursos que ele disse o seguinte: esse discurso poderia ser usado para comprar cestas básicas para a população, para ser investido no auxílio uma na hora. Opa, não pode, amigo. E ele sabe que não pode. Ele sabe que não pode, porque eu disse a ele que não pode, mostrei que não podia. E ele sabe e continua, porque o discurso é populista. Agora, a população acha legal, acha bonito. Mas não é verdade. Vereador, agora, assim, como é que vocês poderiam fazer, então, para ressaltar o trabalho dos vereadores mesmo? Porque a gente vê 2 vereadores de oposição que fazem maior barulho. Vocês falaram que teve uma repercussão muito negativa nas ruas. Então, qual a dificuldade, assim, qual é o desafio para vocês que estão ali e que fazem também um trabalho positivo para divulgar isso? Luana, é muito difícil, porque a informação negativa, ela se propaga de uma forma muito mais ágil e veloz do que a positiva, muitas vezes do que a verdadeira. Há 10 dias atrás teve uma discussão lá na Câmara que um colega vereador entrou com um pedido de investigação no Conselho de Ética contra mim. Fato dele não ter entendido que estava no regimento da casa. Aí chegou na segunda-feira,
a imprensa amplamente noticiou. Chegou na segunda-feira, eu disse, cara, é isso aqui, cadê o erro? Aí ele disse, é isso? Eu digo, tá, então eu vou retirar a denúncia. Ele retirou, mas não saiu em canto nenhum que foi retirado. Saiu que eu fui denunciado, mas não saiu depois, vereador fulano de tal errou ao denunciar o vereador Marcelo e retirou a denúncia. Quer dizer, vou defender meu peixe aqui, que eu lembro que eu comentei que ele disse que foi convencido pelos seus argumentos. Foi esse termo que ele utilizou depois para falar sobre essa... Vereador William Alemão. Sobre essa situação. Amigo, vereador William Alemão, inclusive. Nosso amigo, meu parceiro. Eu queria só pra gente fechar esse assunto de SEAP. Teve uma proposta prática de, olha, não vão aumentar 83%, vão aumentar 50%, vão aumentar 40%. Isso foi colocado na mesa? E como é que foi essa votação, essa escolha interna aí? Eram 3 ideias, né? Uma manter do jeito que estava, que era nos 18 mil. Uma elevar para 25 mil, que era o que eu achava razoável e defendi internamente. Acho que o Caio também defendeu nessa linha. E tinha a de não, se tem que fazer, vamos fazer igual ao que é da Assembleia, que é dos 33 mil. E essa foi a decisão majoritária. Então, na hora que tem isso, não tem... Mas eu quero até explicar isso, Marcelo, desculpa até te interromper. Eu, apesar de pensar como o Marcelo e de achar que o ideal seria 25 mil, eu entendo que a decisão, da forma que foi escrito, do jeito que a lei saiu, é a melhor forma para o futuro, porque nunca mais vai se discutir sobre isso. Quando aumentar no Senado, vai aumentar. Na Câmara Federal, vai aumentar. Na Assembleia Legislativa, e vai aumentar automaticamente os vereadores, que é o que a Constituição diz. Isso não somos nós que... Por sincronia? Similaridade. Aumenta gradativamente, é feito cascata. Isso está previsto na Constituição, não tem o que se discutir. Inclusive os salários. A questão do salário, e a gente precisa ter coragem para fazer essas coisas. Porque é uma decisão impopular, eu sei que é impopular. Sim. O Marcelo sabe que é impopular, porque a população... Vamos voltar para a brasa. A brasa continua queimando, às vezes o fogo aquece ainda mais. No entanto, a população costuma dizer, né? O político tem que ganhar igual o professor. Eu digo, o cara, pai, é o professor que tem que ganhar igual o político. A gente tem que pensar sempre para que os nossos profissionais, que a meritocracia aconteça no nosso país, na nossa cidade e no nosso estado. Mas a questão de como a norma ficou escrita, para o futuro, essa discussão acabou. Não vai haver mais. Quando aumentar na Assembleia, aumenta automaticamente. E neste ponto eu defendo. Porque, até por ser legalista, por ser do direito, por ser advogado, porque simplesmente a norma agora está ipsilida, o que diz a Constituição. E aí tem que esperar agora a decisão da Justiça em relação a isso, né? Sim. Mas eu de verdade, até por experiência jurídica, eu não tenho dúvida nenhuma que no mérito a Justiça vai... isso na Assembleia, né? E vou dizer mais, é uma questão interna corpus, não deveria nem estar sendo avaliada desta forma de medida cautelar, de liminares. Eu entendo o posicionamento, até porque foi solicitado para a Câmara, para que a Câmara informasse como é que foi feito, tudo, e agora eu tenho com as informações que foram passadas, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção de que do jeito que foi feito é o jeito correto. Será aprovado, né? Vamos agora para a coluna Sobe e Desce. A gente tem dentro do Sim Não, né, o Sobe e o Desce. A coluna todo dia tem ali 2 pessoas subindo e 2 descendo, e aqui no podcast a gente reproduz um pouco o espírito, né, do Sobe e Desce, perguntando para os convidados um sobe e um desce. Se você fosse editor por um dia ali da coluna, não precisa ser como a gente faz o nome de uma pessoa, pode ser também uma situação, um fato, um país, né? Para já dar a dica aqui que a gente está... Pois é, o desce é fácil. O desce é fácil, né? E o sobe é o Vasco. Olha aí. Mas jeito, a gente vai pro sobe e desce. E são 2 vascaínos aqui. Vamos lá, Caio. Quem sobe e quem desce, na sua opinião? Eu sobe, para mim, a decisão acertada, sensível do governador Wilson Lima em liberar os estádios em até 30% para que a população possa acompanhar o futebol, principalmente esse confronto histórico
de hoje que está acontecendo agora. Era para eu estar lá Vai dar tempo de beber entre São Raimundo e Manaus. Eu acho decisivo, é importante para o futuro do esporte e do futebol amazonense. Uma decisão acertada, apesar de estar na colina, né, o tempo não foi hábil para que o jogo acontecesse na arena. No entanto, a decisão vai se estender para todo o campeonato e para o futuro, e eu espero que logo, logo nós possamos voltar muito em breve para o antigo normal, quase normal. E o desce, nós já falamos aqui, não tem outro, é lamentável, é desumano, o que o Putin está fazendo lá na Ucrânia. Eu estava vindo para cá, 2022. Guerra, né? É impressionante. A gente como vivendo. Parece que não aprende mesmo. Eu estava conversando com meu filho hoje, fui deixar meu filho na escola e ouvindo a notícia, foi logo de manhã que nós ficamos sabendo. E ele não entendia. Meu filho tem 8 anos e eu fui tentando. Não tem como uma criança entender isso. Não tem. Porque é desumano. E quando você não consegue explicar para uma criança, eu costumo dizer que realmente é porque não tem explicação. Não tem, exatamente. Não tem explicação. É ilógico, né? É ilógico. O meu desce também vai pro Putin. Eu tentei, né? Eu leio muito e li um monte de coisa para tentar entender qual era a razão para isso tudo. E eu confesso que eu não consegui encontrar uma razão real. É uma coisa assim insana, de um maluco que está liderando um país importantíssimo e que decidiu por uma invasão, por uma guerra, um negócio que a gente já viu, né, lá atrás acontecer, inclusive com os Estados Unidos decidindo invadir países, quando diz assim, mas acho que o Iraque, né? O Saddam era um ditador, ele tinha que ser derrubado mesmo, mas a argumentação era que tinha armas biológicas, eu acho. Invadiram o Iraque, mataram o Saddam e até hoje a gente não viu a arma biológica. E o SOB, eu acho que vai para as autoridades sanitárias, tanto do governo quanto da prefeitura, destacando Sensa, Suzan e FVS, que tiveram uma condução muito sincronizada nessa nossa terceira onda. E óbvio que contaram aí com uma população já bem vacinada, né, com uma imunidade populacional grande, mas que conseguiram controlar muito bem aquele pico ali entre os dias 18 e 23, e a gente está vendo, um mês depois, mais de 80% de redução no número de pacientes internados. Isso era esperado, mas a gente que viveu aquele janeiro do ano passado e viveu agora, medo, né? A gente acaba vendo que realmente as ações elas foram coordenadas de uma forma correta e a população saiu ganhando. Eu confesso que eu acho que se esse podcast fosse gravado outro dia, ontem, anteontem, eu estava bem curioso para ver como é que seriam esses desses aí depois do que a gente conversou aqui, viu? Não daria para eu também não daria para os meus colegas. Não, jamais. Porque eu acho que não é esse o caminho, entendeu, Dante? Eu não vou crescer pisando na cabeça de um colega meu. Não vou. Eu tenho uma atuação, o Caio é muito atuante na área do esporte, eu sou muito atuante na área da saúde. Eu converso de saúde como quase nenhum vereador consegue conversar e discutir. O Caio conversa de esporte como pouquíssimos vereadores conseguem. Então, assim, não adianta eu ir querer entrar no ramo do Caio, que pode ser até que eu ganhe na bola dele, que ele é ruim pra caramba. Mas na discussão eu não vou ganhar. E não adianta ele querer vir para a saúde, porque na saúde a gente conhece todo aquele terreno pantanoso, né, que a gente vai. Então, assim, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu trabalho e todos vão crescer, todos vão chegar. A gente não precisa ficar tirando lama em ninguém para poder se impulsionar. Eu penso muito igual. Eu, quando era estudante ainda de Direito, fui conciliador do Tribunal de Justiça e aprendi com uma juíza chamada Sueli Pinheiro, que por sinal é uma parente minha distante, que me ensinou muito sobre o que é conciliar. E ela dizia uma frase que a minha avó dizia: ela dizia, meu filho, nós temos 2 ouvidos e só uma boca. A gente pode ouvir muito mais, falar muito menos, e só falar aquilo que realmente for mais importante que o nosso silêncio. É isso.
Espero que vocês tenham gostado do que ouviram aqui hoje nesse episódio, então. Chegamos ao fim, quero agradecer a presença dos nossos entrevistados. Foi uma conversa muito esclarecedora, né? Pra gente. E lembrar para todos vocês que nos ouvem e nos assistem que toda semana tem episódio novo. Essa semana teve 2 episódios. A gente recebeu o pai do Marcelo aqui no começo da semana. E acessem também o site simnão.com.br para saber informações sobre política e nos acompanhem nas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.